Diego, o que eu tenho que fazer, Diego? Agora a gente está te ouvindo. Mas eu não estou ouvindo vocês. Eu vou ligar para ele. Vamos ver agora, falem aí. Oi, alô, testando. Alô, tá ouvindo? A Cátia Suma está me ligando. Tô te ligando, professor. Oi, fala aí. Oi. Ó. Se tu tirar o fone, desplugar e fizer como na semana passada, direto pelo computador. Sim. Vai ter que ser... Tá bom? Desculpa aí, eu falei, o convidado tem que ficar Rapaz. esperando essa... Bah, não rolou, hein, professor? Mas vamos lá. Tá, vamos começar. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Periferia, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Cátia Suman. Convidado especial, José Faleiro. Canja Super, Mariette Fialho. Realização, Rádio Elétrica Corporation. É isso aí, então, rádio ouvintes, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico e hoje a gente conta com a participação do José Faleiro, nosso convidado. Tudo bem, Faleiro? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Beleza. E aí, professor e Diego, como estão? E aí, Cátia? Eu estou aqui numa luta contra a tecnologia, né, Cátia Soma? Sabe como é que é? Tem vários fios aqui na minha frente, de vários tipos, microfones e tal. Não, eu vou explicar para os ouvintes e telespecs que não estão entendendo, porque assim, semana passada o pessoal reclamou que o áudio do professor não estava muito baixo, e estava mesmo. Aí essa semana a gente imaginou que ele poderia usar um outro fone, mas aí ele põe um microfonezinho, ele pluga, e aí ele não nos ouve, aí a gente teve que escolher entre falar e ouvir, a gente optou por ouvir, ele estava assim. Bom, meus amigos, a gente estava já programando um sarau aqui para chamar, para conversar com o Faleiro, por conta do lançamento do livro, do seu segundo livro, está ali, ó, Os Supridores. E aí aconteceu aquela coisa horrível, aquele assassinato, né? Sei lá onde se é o estacionamento do Carrefour, que a imprensa local adora escrever assim, homem é morto no estacionamento de um supermercado. Eles adoram isso, né? Porque, sei lá, eles querem proteger, querem evitar desgaste, patrocinador, anunciante, sei lá. E aí eu fico vendo que nos outros países e no centro do país, eles botam imediatamente o nome da instituição, homem negro, porque aqui não havia, a primeira manchete não tinha esse, eu ia dizer detalhe, mas não é um detalhe, né? Isso é a causa, inclusive. Mas e aí a gente teve acabou de virar uma rota assim, de um entroncamento de temas e questões a partir desse tenebroso acontecimento. Então, professor, me ajuda aí, que eu já me enrolei aqui. Eu ia dizer, para começar aqui, também saudar o Faleiro ali, que está bonitão, fumando um cigarrinho. O Faleiro é um cara antigo do tempo que cigarro não fazia mal ainda. Old school. Não, eu ia dizer, falando sério agora, que eu acho que foi na Folha de domingo, tinha ou de sábado, tinha uma matéria lembrando que no mesmo dia em que o cara foi assassinado aqui, em Porto Alegre, no pátio do Carrefour, o Carrefour, na França, estava botando a maior banca exigindo que o Brasil parasse de exportar madeira, não sei o quê, blá, blá, blá. E, enfim, é isso, é um pouco a história de ser da periferia tem várias escalas, né? E uma das escalas é essa, quer dizer, o Carrefour lá
lá na França, na sede, está submetido a uma legislação muito mais rigorosa, a controle, a fiscalização e tal. E aqui, na ponta de cá desse sistema, a imprensa local tem medo de dizer o nome do Carrefour, né? Quer dizer, lá eles estão submetidos à lei, aqui é como se uma empresa dessa não pudesse ser milindrada, né? É isso. Não é a única dimensão do problema, mas é uma das dimensões do problema, né? É uma das dimensões. Falando em dimensão do problema, uma coisa que eu fiquei pensando é que, porra, eu tenho que até tomar cuidado como eu vou falar isso, porque vai parecer que eu estou minimizando as coisas, mas na verdade não. É o contrário, inclusive, né? Eu penso que as coisas são mais graves do que as pessoas têm compreendido, assim, pelo menos da minha visão, é o que parece. As pessoas falam em boicote ao Carrefour e não vejo problema nisso, mas as pessoas me parece que esquecem que não existe, porque é estrutural a questão, né? Não existe um supermercado exemplo, né? Boicota o Carrefour e compra onde? Qual é o supermercado que não é racista, que está livre disso? Né? Eu acho que o racismo no Brasil está por toda parte, tudo que é mercado, em tudo que é jornal, em tudo que é ambiente de cultura, de acadêmico, enfim. E tu, Faleiro, só para a gente botar mais uma carta aí na roda, tu trabalhou em mais de um super, né? Trabalhei. Inclusive, de um dos que eu trabalhei, saiu, né, a ideia do romance e tal. Cara, a primeira vez que eu trabalhei num supermercado foi no estacionamento, na real, do... Pode citar nomes aqui? Claro! Aqui... Eu trabalhei no estacionamento do Bourbon da Ipiranga ali, Bourbon que tem ali, né? E aí eu recolhi os carrinhos, recolhi os carrinhos, que as pessoas faziam as compras, levavam para os carros, né, no estacionamento, botavam as compras no carro, iam embora, e deixavam os carrinhos ali. A minha função era só pegar aqueles carrinhos e levar para dentro do mercado de volta, que tem um Zafra ali dentro, né? E eu me lembro que nessa época, meu maior sonho era ser supridor, abastecer as prateleiras. Eu admirava aqueles caras, assim, porque na hierarquia, assim, a minha função era bem abaixo da deles, assim. Então eu admirava aqueles caras e era onde eu queria chegar um dia, assim. E aí quando eu cheguei, eu vi que não era também uma maravilha. Não, mas tu escreveu uma crônica na Parentes, o Faleiro é parceiro total na Parentes, né? Além de colaborador, é editor também. Escreveu uma crônica de um negócio de um trabalhador que foi... que era lá no centro, acho que era, né? Num troço lá na... Isso. Eu trabalhava no Nacional, dentro do shopping Roda Praia ali que tinha. Não, e aí o cara foi... A gerência, enfim, o cara encarregado lá dos funcionários pegou o cara roubando, aí o cara estava saindo com o negócio. Exatamente. Essa é uma prática comum, né? Eu já vi isso em mais de um supermercado que eu trabalhei. Era um vendedor de guarda-chuva, né? Que estava meio que chovendo, tinha aqueles caras que ficam vendendo guarda-chuva ali pelo centro. Acho que o cara não conseguiu vender nada, foi lá tentar roubar um biscoito, assim. Aí botou na cintura e tal, tava saindo. E quem viu foi um funcionário da limpeza, avisou o segurança pegou ele. Aí tinha uma salinha para isso, assim. Tinha uma salinha para agredir as pessoas, assim. E, enfim, e aí os funcionários agrediam, assim, sabiam lá dar um tapa, dar uma... O cara chamava os funcionários, né, para dizer, vem cá, bate nele aqui e tal. Isso, assim. Exatamente. Chamava os funcionários, o cara tá lá, pegaram lá, vai lá dar um tapa nele, vai lá dar uma bifa lá. E eu acho até complicado de fazer essa relação com esse texto, com esse episódio do Carrefour, pelo seguinte, ó. Porque nesse texto eu estou refletindo sobre a tal dor de dono, né? Esse texto que tu diz, né? Que havia todo um discurso para os funcionários comprarem justamente essa ideia, que é aquilo de vestir a camisa da empresa, né, e tal, se sentir dono das coisas. Tinha palestra sobre isso, direto, assim, todo mês tinha palestra nesse sentido. E aí eu me lembro da mulher lá, que era gerente na época, falando, né, que, se já viu que se derruba um café na tua casa, alguém derruba uma visita, tu vai, se a visita for embora sem limpar, tu vai limpar a tua casa, né? É assim que vocês têm que se sentir aqui. Se sujou ali, quebrou uma garrafa de vinho, vocês têm que estar interessados em que esteja limpo, né? É de vocês, sabe? Vocês são parceiros, enfim, são colaboradores e vocês têm que ter esse sentimento de dor de dono mesmo, né? Porque é de vocês esses produtos, né? Vocês verem alguém roubando, assim, vocês têm que sentir como dono. E as pessoas introjetavam aquele discurso, né? Elas cobravam umas das outras, né? Faltou dor de dono ali, hein? Faltou dor de dono para ti ali e tal.
E o resultado disso é isso, né? Tipo, quando pegaram o cara roubando, os funcionários se sentiam dono daquele produto. Mas acontece que isso é pensar o pensamento, sei lá, capitalista, digamos assim, né? Não passa muito pela questão de raça no texto, né? Como eu escrevi o texto. E esse episódio horroroso do Carrefour passa muito pela questão racial, sabe? Muito mais do que pela questão de classe, assim. Sabe, porque o texto, quando a gente coloca junto nessa questão, o texto quase absolve, sabe, aqueles funcionários, sabe? Porque o texto diz, é a dor de dono, né? Foi introjetado, mas não é mais que isso, né? Pelo menos no Brasil é mais que isso, né? Passa pela questão racial. Vamos lá, então, professor. Faz a tua leitura aí. Uma coisa... enfim. Vou começar com os supridores, então, do Faleiro. Tá. Olha! O Faleiro tem 2 livros. Tem um livro de contos chamado Vila Sapo, e tem esse romance chamado Os Supridores, que saiu agora, porque não tem nem um mês ainda, né, Faleiro? Não fez um mês ainda. Um livraço, enfim, que eu tive um grande gosto de ler, ainda, enfim, antes de ele sair em papel. Aliás, eu não reli ele em papel agora, não sei como é que terminou nem me conta, né? Eu quero ler aqui para ver como é que tu resolveu o fim. Mas, enfim, e o livro do Faleiro tá tendo uma trajetória super, assim, bem sucedida. E sábado agora, inclusive, teve uma resenha na Folha do Alcir Pécora, que é crítico literário, professor da Unicamp, e costuma ser um cara assim, um cara que é muito rigoroso nas avaliações que faz, e ele costuma ser um cara muito, enfim, azedo assim para novidades e tal, né? A não ser que a coisa tenha muito nível. E foi uma resenha consagradora. Chegou no fim e disse que tinha, além de tudo, tinha um ar machadiano. Aquele do ar machadiano aí matou a pau, né? Porque tem, enfim. E uma das coisas que o Pécora diz é uma boa formulação, de assim, isso aqui é como se fosse Marx, o Karl Marx para os Mano, uma coisa assim, né, que ele usou. Enfim, são 2 parceiros e tal, não sei se o Faleiro vai falar mais depois, e são 2 parceiros que trabalham com supridores num supermercado, e aí um deles é um cara que pensa muito, tenta articular, tenta racionalizar as coisas, e ele diz para esse amigo dele, que é o Marquês, diz assim, cara, é o seguinte, isso aqui, nós não vamos longe nisso aqui, entendeu? E explica, enfim, como é que funciona uma sociedade de classes com muita nitidez, assim. E os 2 resolvem, então, eu não vou contar toda a história, mas eles resolvem fazer uma jogada acima do que é o horizonte imediato deles, para tentar se capitalizar e sair daquele mundo, né? E o livro é narrado assim com muita inteligência, em muitos sentidos, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui do Pedro, que é o protagonista, assim, conversando com o Marx. Estão lá batendo um papo, daí o Pedro diz assim, olha, Marx, desde o começo, desde que o dono da Rede Fênix abriu a primeira loja, todo mundo que trabalhou na porra do negócio dele e ajudou a fazer esse negócio se tornar o império que é hoje, toda essa cambada trabalhou por obrigação, sim. Tudo bem, eu não digo que o culpado disso foi o dono da rede, não foi ele que impôs o trabalho para as pessoas. Mas isso não quer dizer que não teve imposição nenhuma. Na real, é assim que a banda toca, meu bruxo. É assim que o mundo foi ajeitado, entendeu? Ajeitado. O mundo está como está, mas não precisava estar como está. Ele foi ajeitado assim como está. E eu te garanto que as pessoas que ajeitaram o mundo assim como está, tinha milhões, esfregou o polegar em um indicador em sinal de dinheiro, milhões de motivos para querer que o mundo ficasse ajeitado exatamente assim como está. Pensa comigo. Se todas as pessoas que trabalharam na Rede Fênix não tivessem trabalhado na Rede Fênix, o que iam fazer da vida? Ou iam morrer de fome, ou iam ter que trabalhar em outra rede de supermercado ou em outro tipo de trampo. Não importa, a condição de trabalho ia ser parecida, o salário ia ser parecido. E está aí a imposição que quase ninguém vê. Ou tu te sujeita a uma das merdas que está aí disponível para ti, ou tu morre de fome, tá ligado? Beleza, não foi o dono da rede que obrigou as pessoas a trabalhar. Que diferença faz? As pessoas, mesmo assim, trabalharam na rede dele por obrigação e ele tirou proveito disso. Ele é milionário por causa disso, bilionário, se ratear. E tu sabe que é mais assustador nisso tudo, Marx? De algum jeito, eu não sei como, fizeram as pessoas acreditar que está tudo certo. Fizeram as pessoas acreditar que o mundo é assim mesmo. Fizeram as pessoas acreditar que tudo isso é natural, como a chuva ou o vento. Fizeram as pessoas esquecer que todo esse mecanismo não existe desde sempre. Fizeram as pessoas esquecer que todo esse mecanismo precisou ser planejado nos mínimos detalhes. E repito, pode ter certeza que não foi nenhum pé rapado, nem eu, ou que nem tu que planejou isso tudo. Então, é um papo, então, do Pedro com o Marx, está tentando explicar o mecanismo da coisa. É isso, né?
Grande romance. Não percam. É isso aí. Vai lá, Faleiro, tua vez. Eu queria começar lendo um texto meu aqui, que também foi publicado na Parênteses e tal, correndo o risco de parecer meio egocêntrico aqui, depois de o Fischer ter lido já um pedaço do romance. É um texto que eu escrevi num exercício franco de escapar dessa coisa da dor, sabe? A periferia tem muita coisa legal, assim, e é um exercício que eu tenho tentado fazer porque eu sinto que eu tenho uma tendência a escrever sobre, enfim, violência e coisa triste, e quando eu exercitei, então, de escrever sobre coisas mais bacanas, o resultado foi esse texto aqui. Chama Em Construção, crônica publicada na Parênteses. Pensando bem, o Pinheiro, aqui onde eu moro, é um bairro tão longe de tudo que dificilmente alguém viria parar nestas bandas por engano. Não consigo sequer imaginar uma pessoa dizendo: "Xi, que coisa, acabei no Pinheiro". Não, definitivamente não. Quem vem ao Pinheiro nunca está perdido. De qualquer forma, como me preocupo com vocês e lhes tenho imenso apreço, caríssimos leitores da Parênteses, fica aqui o meu alerta. Caso suceda um dia de vocês virem parar no fim do mundo, assim, sem querer, e então se vejam perambulando pelas ruas da Mapa, ou pelas ruas do Portal, ou pelas ruas da Nova São Carlos, ou pelas ruas da Sap, ou pelas ruas da Vilinha, ou pelas ruas da Viçosa, ou pelas ruas do Vale, ou pelas ruas da Serra, ou pelas ruas do Mangue, ou pelas ruas da Bom Sucesso, enfim. Caso isso aconteça, evitem, a todo custo, qualquer contato visual com os moradores. Do contrário, pode ser que eles acabem lhes sorrindo e lhes dando bom dia. Eu sei. Coisa mais ultrapassada é essa de sorrir e dar bom dia aos outros, mesmo que sejam desconhecidos. Só que por aqui, quase tudo é assim mesmo, um tanto ultrapassado. A modernidade até que demonstra algum interesse em vir se esparramar de vez por estas bandas, mas parece ter medo de alguma coisa, vem se achegando bem aos poucos, com excesso de cuidados, como quem entra no rio muito devagarinho, por receio de que a água esteja fria demais. Assim, ainda não deu tempo de o povo daqui perder antigos costumes, como esse do sorriso que se abre sem esforço e do bom dia, que se deseja com sinceridade a quem quer que seja. Uma pesquisa certamente terminaria comprovando que já é uma suspeita. Em relação a outros cantos da cidade, esta região deve possuir altíssima taxa de beijos e abraços por metro quadrado. Demodé, eu sei, mas é assim. As pessoas por aqui ainda conservam acentuada tendência ao carinho e à empatia. E deve ser essa, inclusive, a explicação para o fato de que no Pinheiro todos são vizinhos. Sim, porque aqui todos são vizinhos. O cara pode morar na Austrália, estar no Pinheiro só de passagem, pode nunca antes ter pisado no Pinheiro, pode nem mesmo falar o nosso idioma. Nada disso importa. Aqui as pessoas o chamarão de vizinho. Aqui as pessoas o reconhecerão como um próximo. Aqui as pessoas não estão muito acostumadas com símbolos de distinção e, portanto, desconhecem meios pelos quais decidir quem é digno e quem não é da sua simpatia, de modo que, na dúvida, acabam sendo simpáticas com todo mundo. Aqui todos são vizinhos. Sim. Por aqui quase tudo é assim mesmo, um tanto ultrapassado. Outro dia, quando fui à casa do poeta e amigo do Anxon, lá no Portal, passei por um bando de crianças brincando de pega-pega, correndo soltas e faceiras pela rua. Dá para acreditar? Isso quando não decidem tomar banho de chuva e fazer guerra de lama. Coisa mais século XX, não? Pois é. Por aqui ainda se vê dessas coisas. Em plena era digital, crianças que teimam em agitar o corpo no arcaico mundo dos átomos, em vez de restringirem a sua existência ao mundo dos bits. Mas, bem, sejamos justos. Elas não são as únicas a gozar de antiquada liberdade. Há também os cachorros. Muitos e muitos cachorros. E não estou falando de cães abandonados. Nada disso. Estou falando de cães que têm, à porta de algum barraco, um pote com água, um pote com comida e mãos que não negam afago. Cães que possuem um lugar para onde voltar depois de passar o dia abanando o rabo e latindo por aí, desbravando as redondezas. Cães que desconhecem coleiras. Claro, nós do Pinheiro já estamos bastante habituados a vestir brim e nos plantarmos no ponto de ônibus para aguardar o biarticulado movido a diesel e com suspensão a ar e câmbio automático. Mas até hoje acontece de aparecerem galinhas e cavalos vagando a esmo pelas nossas ruas, sem muito respeito pelos pátios alheios, para que não nos esqueçamos de que por aqui quase tudo é assim mesmo, um tanto ultrapassado. É verdade que já conseguimos nos livrar dos vagalumes e das cigarras, abundantes lá nos meus tempos de infância, mas ainda não estamos livres dos pássaros, que são muitos. Também, com toda essa quantidade de árvores que existe por aqui, só podia dar mesmo nisso. Um montão de pássaros que passam o dia inteiro cantando e voando para lá e para cá, nos fazendo perceber toda essa beleza que um dia há de cair no poço do completo esquecimento.
substituída pelo concreto e pelo aço de um pinheiro moderno. Outra consequência de todo esse verde destas bandas é o bendito ar puro, ar que às vezes acaba nos faltando. Isso mesmo, volta e meia ficamos sem ar por aqui, absolutamente deslumbrados com o céu, porque ainda não há edifícios altos e numerosos o bastante para nos impedir de reparar na imensidão e na profundidade da sua nudez azul. Apenas o céu, simplesmente o céu sem adereço, o céu bruto, o céu que de tão real quase ofende. E além das faltas de ar, há também as faltas de luz que são inclusive mais frequentes e mais duradouras. Só que como por aqui quase tudo é assim mesmo, um tanto ultrapassado, até hoje sabemos como proceder quando o diabo fica sem combustível. Os adultos ainda lembram como é fácil e gostoso se reunir para contar histórias de antigamente no breu das noites sem energia elétrica. As crianças ainda lembram como se faz para imaginar empolgantes aventuras quando a televisão não está disponível para lhes narrar tudo. Sim, por aqui quase tudo é assim mesmo, um tanto ultrapassado, e a palavra ainda possui bastante valor para nós. Se o fulano disse que comparecerá à nossa festa de aniversário, então esperamos mesmo que compareça, de modo que ficaremos magoados com a sua ausência. Se o ciclano disse que uma hora dessas jogaria sinuca conosco no boteco da esquina, então esperamos mesmo que isso aconteça, de modo que o relembraremos da sua promessa todo santo dia. E, sem assinar qualquer papel ou apresentar qualquer documento, é com a palavra, e só com ela, que se consegue crédito no mercadinho, ou no bazar, ou no salão do cara que corta cabelo. O cara que corta cabelo, inclusive, pode nos jogar os búzios, caso desejemos. Pode também colocar a cerâmica da nossa casa, caso precisemos. E pode ainda pegar um cavaquinho, um microfone para nos mostrar o samba de verdade, caso o desconheçamos. É que ele sabe fazer muitas coisas. E está sempre a aprender coisas novas. Não por boniteza, mas por precisão, como diria Guimarães Rosa. Ele está em construção, assim como eu, e tento concluir o ensino médio aos 32 anos. Também estou em construção. Na verdade, todos aqui estão em construção. Não só todos, como tudo. Por todo lado, o que mais se vê são casas de alvenaria erguidas até a metade ou menos da metade. Mesmo paredes completas esperam reboco. Mesmo paredes rebocadas esperam pintura. Nada nunca está pronto. Ninguém nunca está pronto. Mas, como por aqui quase tudo é assim mesmo, tanto ultrapassado, ainda sabemos, ainda lembramos do respeito e do carinho com que se deve tratar as pessoas. Temos consciência da nossa humanidade, por mais que ela seja negada diariamente nos jornais. E, convivendo um pouco com as pessoas daqui, os desumanos de verdade certamente conseguiriam restabelecer a paz em seu coração e promover o tão esperado reencontro consigo próprios. Afinal, como eu disse antes, quem vem ao Pinheiro nunca está perdido. Tudo bem. É isso. Muito legal. Então, vamos seguindo, Diego. Tá, legal. Eu vou começar lendo aqui algo que está bem exatamente no título aqui do mote do nosso sarau. É uma letra de um rapper de Brasília chamado Gog. Eu várias vezes já li uma outra letra que é fantástica, aquela cheia de aliterações, com a letra P e tudo mais. Mas eu vou começar lendo uma outra letra, que é de um álbum de 1994, cujo título é Dia a Dia da Periferia. E aí, essa letra, que se não me engano é a última do álbum, tem como título Brasília, Periferia. E Brasília, enfim, acho que mais do que qualquer outra cidade brasileira, surgiu de um sonho de construir uma cidade justa, né, e foi sendo uma cidade brasileira, pura e simplesmente, né. E aí, então, ele começa... Eu vou ler só um trecho, é uma letra bastante longa, eu vou ler o trecho de abertura aqui, que faz aquele mote ali que está no nosso título, né. Aqui, a visão já não é tão bela. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. Estupros, assaltos, fatos corriqueiros, desempregados se embriagam o dia inteiro. A boca mais famosa é o puteiro, onde que só rola, me desculpem os roqueiros, os metaleiros, é só rap, forró e samba, os verdadeiros são os do gueto. O divertimento são alvos, donas chamadas vadias, donas que de alguém são filhas. Mais uma vez caímos na armadilha, primeiro mandamento da cartilha que diz, destrua o povo, começando pela família. No Gama, a fama é o Gama sensacionalista. Jornais, revistas, segunda sai a próxima lista. Pânico na população, mas esqueceram a escolinha de futebol do Bezerrão, do samba no salão, que já é tradição, e de repente nem tudo anda mal. Cursos de alfabetização no lixão da estrutural, iniciativa não governamental, Lago Azul, Céu Azul, Pacaembu, Cruzeiro do Sul, Val, Pedregal, Cidade Ocidental na divisa do estado, cresce a passos largos,
vários bairros amontoados. Nova Esperança, Boa Vista, Parque Andorinhas, alagados, e não é só Parque Esperança, núcleo residencial DVO. Isso sem falar no Parque Estrela d'Alva, Novo Gama, no IP, no Jardim Ingá, em Corumbá. Aqui lembra o Paranoá. As pessoas, as ruas, sei lá, pode crer, mas só para te lembrar, periferia é periferia em qualquer lugar, é só observar. E esse é o início de Brasília, Periferia, do GOG. Esse álbum é de 94. Pois é, esse verso, então, o periferia é periferia em qualquer lugar, é meio que um... Pois é, eu acho... Porque tem naquela letra dos Racionais que eu acho que... É posterior, Agora, né? É posterior, Sobrevivendo fora de 97, então... Eu acho que então de fato, assim, foi o GOG mesmo, assim, ele... E acho que ele é um pouquinho mais velho, né? Assim, a carreira dele começa no início dos anos 90, carreira de álbuns lançados, né? Mas eu imagino que ele seja um pouquinho mais velho que o Mano Brown e que a turma dos Racionais. Então acho que ele teve uma certa... Enfim, ele é uma figura super importante pro rap de Brasília, né? Mas acho que a formulação é dele. E essa letra da periferia não é do Mano Brown, é do... Eu fui ver isso... É do Sobreviver, é do Ed Rock, mas isso também não vem ao caso. Mas, enfim. Bom, a semana passada, eu falei no perfil da Faxina Boa, né, que é uma moça que agora ela já não está mais fazendo faxina, que se chama Verônica Oliveira, e lançou um livro que é Minha Vida Passada Limpo. E nesse livro ela conta, né, a trajetória dela. Ela teve uma formação assim em colégio particular e tudo, família estruturada, com padrasto e irmãos e tal, até que ela ficou assim, tipo, adolescente, aí ela não quis mais. Ela engravidou, né, com 17 anos, ela só conseguiu acabar o ensino médio, e aí teve uma série de... Enfim, a mãe separou, a condição financeira já ficou abalada, ela já tinha um filho, ela não conseguiu mais estudar, e ela não tinha, como não fez uma formação, ela não tinha assim digamos assim, nunca tinha trabalhado e teve que trabalhar meio assim que forçado. Então acabou pegando alguns empregos e trabalhou em call center. Trabalhou assim, é um trabalho que é exasperante, entendeu? Porque assim, ela conta no livro isso. Eles trabalham meio turno, mas eles têm direito assim a 2 intervalos, né? Um para comer, que é cronometrado, assim, tipo 10 minutos. Para ir no banheiro é 5 minutos. Se demorar 6, é advertido. Eles têm uma coisa de produtividade que tem que atender não sei quantas pessoas por turno, e não pode se envolver, tem uma série de coisas, e é um trabalho duro, porque as pessoas, quando ligam, em geral, tem algum problema, né, enfim. E ela acabou, depois, aí ela teve um outro filho depois, ela estava ganhando... ela disse que ganhava líquido, era salário mínimo, mas líquido não chegava a R$700. Ela tinha que pagar onde ela morava, que era um lugar tenebroso, um lugar, enfim, que não vem ao caso agora, mas era 500 e poucos reais. Então, sobrava... E ela tinha aquela rotina, assim, muito difícil, ganhando muito mal, e ela foi entrando num processo de adoecer psicologicamente. Ela teve síndrome de pânico, ela teve depressão, e aí acabou que ela chegou a tentar um suicídio, tomou uns remédios, e foi para uma clínica psiquiátrica. E ela ficou lá um tempo, e isso foi muito bom, porque ela teve um atendimento psiquiátrico e psicológico, né?
E aí, depois de um certo tempo, acho que depois de 2 semanas, ela foi assim adquirindo confiança, né? E aí o médico disse para ela o seguinte: olha, tu não tem doença. A tua doença, ela disse que aquilo marcou profundamente. A tua doença é a pobreza, entendeu? É isso que te adoece, porque tu não consegue comprar as coisas, não consegue prover os filhos, não consegue ter uma vida minimamente saudável. Então, assim, o trecho que eu vou ler do livro dela, ela já tinha passado por isso, aí, e foi o primeiro lugar que ela foi, depois de ter saído da clínica, ela foi na casa de uma amiga. E aí ela ficou lá, ela ia dormir na casa da amiga, foi a primeira saída, e que depois de um lanche, ela diz assim, ó, eis que a doida da limpeza que habita em mim começa discretamente a lavar a louça, depois a pia, depois a tirar o pó e varrer. Ela na casa da amiga, conversando com a amiga, curtindo de estar lá, primeira saída, depois de todos os problemas. E daqui a pouco ela pergunta, espera, tu tem alguma coisa para esfregar esses azulejos? Assim a tarde foi passando, a conversa e a limpeza rendendo, e de repente já era noite. A casa dela estava limpa e a fofoca em dia. Depois de um banho, um jantar e um filminho, veio a pergunta que acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Amiga, posso te pagar por esse trabalho todo? Aí eu entendi o que rolou com o Isaac Newton e a maçã, sabe? Naqueles dias, por acaso, eu estava descobrindo como funcionava o afastamento do trabalho, que aí ela estava afastada pelo INSS, né? Porque ela tinha sido, enfim, hospitalizada, internada e tal. E fiquei sabendo que, além de não receber salário, eu teria que aguardar a perícia do INSS agendada para dali a 3 meses. Enquanto isso, eu tinha na conta bancária R$1,70. Maravilha. Bom, aí ela ficou calculando que se ela fizesse aquilo uma vez por dia, ela ia ter uma renda muito melhor do que os R$680 que ela ganhava por mês trabalhando naquele lugar horrível. E aí, o que ela fez? Mostramos para algumas amigas as fotos da faxina que ela tinha feito lá na casa dessa amiga, eu divulguei timidamente para poucas pessoas, logo comecei a fazer mais algumas faxinas, coisa de uma por semana, mas para quem não tinha nenhuma renda naquele momento estava ótimo, e barará, barará. Até que um dia ela pensou que ela tinha que divulgar aqui. E aí ela teve a ideia de fazer, porque ela gosta muito de cinema e de séries, de fazer, então, montagens com personagens das séries que ela gostava, tipo assim, Breaking Bad, o Kill Bill, ela fez uma montagem como se fosse a Uma Thurman, né, aquele cara com o rosto dela, barará. E aí ela fez um textão e botou no Facebook. Mas aí o que aconteceu? Ela botou o textão, fez aquelas montagens e foi dormir. No outro dia, tinha quase 10... Ela tinha 300 amigos no Facebook, tinha quase 10 mil likes e 6 mil compartilhamentos desse pedido de... Quer dizer, desse oferecimento de trabalho. E, a partir daí, a vida dela mudou. E hoje... Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo dela falando... Ela é maravilhosa, assim. Ela virou, assim, ela é produtora de conteúdo, palestrante e tal, e ela disse que ela só parou de fazer faxina o ano passado porque ela não tinha mais tempo, mas é um trabalho que ela adora, e eu vou mostrar para vocês depois um vídeo no próximo segmento, porque senão eu vou ficar falando. Eu realmente me entusiasmei muito com ela, achei o máximo. Tá, professor. Eu já vi um vídeo dela, eu já vi, é muito bacana, né, Bárbara? Muito, ela é toda tatuada, piercing, parará. Deixa eu falar, não tem nada a ver, quer dizer, quase não tem nada a ver, mas não sei se vocês viram o Antônio Prata, domingo, na Folha, escreveu uma crônica genial. Não vi. Escuta essa, Faleiro, não sei se tu viu ou não. Genial. Não, falando assim de como os grupos de WhatsApp são um fator de estresse, nunca dá certo, aquilo ali é uma... Ele disse que ele entrou em 200 grupos de WhatsApp, assim, escritores pela democracia, antirracismo, antifascismo... Grupo de WhatsApp não dá, eu não consigo também. E aí briga, não sei o que, né? Aí ele fez uma analogia que eu achei genial, ele disse, é mais ou menos como se fosse o seguinte, uma esteira e pessoas botando os elementos que vão para um jantar. Então, num segundo entra alguém e bota um garfo, 10 segundos depois entra alguém e bota uma faca.
25 segundos depois entra alguém e bota o prato, aí fica tudo fora de lugar, né? 30 segundos depois entra alguém e diz assim, pô, não devia dar tudo junto aqui, não sei o quê, daí alguém briga. Cara, é exatamente isso, que loucura que é, né? Eu me lembrei porque esse exemplo que tu está dando aí, Kátia, dessa mulher, é o exemplo de como tu tem um lado muito legal das redes sociais, né? Que é isso, assim, tu viraliza negócio bom também, né? Uhum. Agora, porra, é uma crueldade, né? Tá, esse foi só um comentário do Antônio Prata. Eu vou ler aqui um trechinho bem pequenininho de um livro que eu ajudei a publicar em 1993. Quanto que dá isso? 27 anos. Foi, enfim, no governo do Tarso, eu trabalhei na Secretaria de Cultura e a gente inventou. Eu cheguei lá com uma proposta editorial, né? E uma ideia que eu tinha era fazer uma coleção que se chamaria Outras Vozes. Era livro de gente que não estava no circuito e tal. E o primeiro livro que apareceu foi esse aqui, se chama Ilhota, Testemunho de uma Vida. E a autora é a Zeli de Oliveira Barbosa. Qual é a história dela? A Zeli era uma empregada doméstica na casa da Enid Bax, que é uma socióloga, blá, blá, blá. E a Zeni tinha uma boa escolaridade, não sei se ela tinha, sei lá, primário, boa escolaridade, quer dizer, para as condições dela, né? E aí ela, já madura, ela resolveu contar a história do tempo que ela morou na Ilhota. A Ilhota era um bairro popular, uma favela, que existia onde hoje existe ali o Ginásio Tesourinho, o Centro Municipal de Cultura, que se chama Lupicínio Rodrigues, porque o Lupicínio era daquela região ali e tal. Enfim, então é uma história sobre aquele mundo, né? E a abertura foi escrita por mim e pelo Jorge Pozzobon, meu finado amigo, queridíssimo amigo, e a abertura diz assim: em 1960, em São Paulo, um estranho fenômeno editorial surgia. Era o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Marinho de Jesus e tal. Aí a gente evocava esse exemplo para dizer, tem mais gente que pode escrever isso aqui, né? E o livro da Zeli é legal, assim, enfim, por milhares de motivos. Eu vou ler o último parágrafo do texto, último parágrafo. Diz assim: na Ilhota moravam umas prostitutas que me ajudaram muito quando meus filhos eram pequenos. Tinha uma mulher bem moça chamada Maria Borjão, não sei por que esse apelido, mas quando eu saía para o trabalho, a Maria me dizia que eu podia deixar as crianças com ela. E eu, que não tinha mesmo com quem deixar, não me fazia de rogado e deixava com ela. Sabem, ela cuidava tão bem quanto eu. Quando eu chegava, ela já tinha até dado banho neles, e muitas vezes ela não conseguia dormir, pois criança é imprevisível. Quando a gente pensa que vão dormir, elas nos surpreendem ficando acordadas o tempo todo. Quando eu chegava, a coitada da Maria chegava a estar com a vista vermelha de tanto sono. Então eu dizia a ela que não ia deixar mais os guris com ela. E ela até ficava braba comigo, dizendo: eu ando à noite vadiando, enquanto que a senhora está trabalhando. Por isso que eu não me nego de cuidar dos seus guris, porque eu também sou mãe e tive que dar meu filho porque não podia cuidar, por isso não poderia levá-lo aonde eu vou. Então, deduzi que ela via nos meus filhos os seus filhos. E, às vezes, eu fico pensando onde andará essa criatura que foi tão boa para os meus filhos. Sempre peço a Deus que dê uma boa sorte para ela. Então, final do livro da Zeli Barbosa, chamado Ilhota, Testemunho de uma Vida. Acho que se encontra ainda em sebo por aí. Eu teria muito gosto de reeditar esse livro, né? Porque foi bonito. A capa é uma gravura do Danúbio Gonçalves. Uhum. Muito legal. Vai lá, Faleiro. Eu quero trazer também uma letra de rap aqui, né? Dos Racionais. Acho que foi o Brau que escreveu, se eu não me engano. E essa coisa, né, de periferia em qualquer lugar. Eu acho que as músicas dos Racionais, de modo geral, assim, tem muito isso de as pessoas conseguirem se identificar, não importa de qual periferia seja a pessoa, né, de qual grande cidade do país. De modo geral, as músicas deles trazem muito isso. E essa aqui, que é um clássico, eu acho que funciona bem, assim, apesar de ter muitos elementos bem específicos de São Paulo. É uma música que a galera costuma se identificar bastante em tudo que é lugar, né? Chama Da Ponte Pra Cá. A lua cheia clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus. Humilde, né, não? Saúde, plim, muito som. Vinho branco para todos e um advogado bom. Esse frio tá de fuder. Terça-feira é ruim de rolê. Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do mapa. Sempre ouvindo rap pra alegrar a rapa.
Nas ruas da Sul, eles me chamam Brau. Maldito, vagabundo, mente criminal. O que toma uma taça de champanhe também curte. Esbaratinado, tubaíno, tutti-frutti, fanático, melodramático, bom vivant. Depósito de mágoa. Quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano. Fala feio, mora longe, não me chama de mano. E aí, Brad, ei, uhul, pau no seu... 3 vezes. Sou sofredor, odeio todos vocês. Vem de artes marciais que eu vou de Sikizawa. O que eu quero é o teu relógio Tagehawa. Um conto se pá dá pra catar. E pra quebrar e gastar antes do galo cantar. Um triplex pra coroa é que o malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Ou, vem com a minha cara e o din-din do teu pai. Mas no rolê com nós, você não vai. Nós aqui, vocês lá. Cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu? Se é o crime ou o creme, se não deves, não teme. Os inimigos tremem. E a neblina cobre a estrada de Tapecerica. Ó, polícia. Sai, Deus é mais. Vai morrer pra lá, Zica. Não adianta querer. Tem que ser. Tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Não adianta querer ser. Tem que ter pra trocar. O mundo é diferente da ponte pra cá. Outra vez nós aqui, vai vendo. Lavando ódio embaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Tudo junto. Cada qual na sua solidão. Ei, a Mary Jane impera. Dilui a rádio, solta na atmosfera. Faz da quebrada o equilíbrio ecológico. E distingue o Judas só no psicológico. Filosofia de fumaça. Analise. Cada favelado é um universo em crise. Quem não quer brilhar? Quem não? Mostra quem. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Quantos cara bom no auge se afundaram por fama e tá tirando 10 de Havaianas? E quem não quer chegar no Honda preto, em banco de couro, e ter a caminhada escrita em letras de ouro? A mulher mais linda, sensual e atraente, a pele cor da noite, lisa e reluzente, andar com quem é mais leal, verdadeiro, na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro, o riso da criança mais triste e carente, ouro, diamante, relógio de corrente. Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr, de turbante, chofer, uma madame nagô. Sofrer pra quê? Mas, se o mundo jaz do maligno, morrer como homem e ter um velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero o mundo, igual cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo, é uma escola. Minha meta é 10. 9,5 nem rola. Meio ponto a ver? E morre um. Meio certo não existe, true. O ditado é comum. Ser humano perfeito? Não tem mesmo, não. Procurada viva ou morta, a perfeição. Errare humanum est. Grego ou troiano? Latim? Tanto faz para mim, filho de baiano. Mas se tiver calor, quentão, no verão, você quer dar um rolê no capão, daquele jeito, mas perde a linha fácil, veste a carapuça, esquece esses defeitos no seu jaco de camurça. Tiago Rosana, 3 Estrelas, Imbé, Santa Teresa, Valo Velho, Dom José, Parque, Chácara, Lídia, Vaz, Fundão, muita treta para Vinícius de Moraes. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte para cá. Não adianta querer ser, tem que ter para trocar. O mundo é diferente da ponte para cá. Mas não leva a mal, tru. Você não entendeu. Cada um na sua função. Crime é crime. Eu sou eu. Antes de tudo, eu quero dizer, para ser sincero, que eu não pago de quebrada, mula ou banca forte. Eu represento a Sul, conheço louco na Norte. No 15, olha o que fala, Pirus. Chicote estrala. Ridículo é ver os malandrão vândalo, batendo no peito feio, fazendo escândalo. Deixa ele engordar. Deixa se criar bem. Vai funda com nós, Superstar. Superman, vai. Palmas para ele, digam rei, digam ho, novo personagem pro Chico Niso Show. Mais firmão, né? Se Deus quer, sem problemas. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Você é cego, doidão. Então, ó, baixa o farol. Ei, ô, você quer o quê com quem, Joe? Tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz? Um pé de porco, um inimigo que vem de capuz? Ei, truta, eu tô louco, eu tô vendo miragem. Um Bradesco bem na frente da favela é viagem. De classe A da TAM tomando JB. Ou viajar de Blazer por 92 DP. Viajar de GTI quebra banca. Só não pode viajar com mão branca. Senhor, guarda meus irmãos nesse horizonte cinzento. Nesse capão redondo, frio, sem sentimento. Os manos é sofrido e fuma um sem dar goela. É o estilo favela e o respeito por ela. Os moleques têm instinto e ninguém amarela. Os coxinha cresce os olhos na função e gela. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte para cá. Não adianta querer ser, tem que ter para trocar. O mundo é diferente da ponte para cá. 3 da manhã,
Eu vejo tudo e ninguém me vê. Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho, ouvindo Tupac, tomando vinho, vivão e consciente. Os moleques da quebrada, um futuro mais ameno. Essa é a meta. É isso. Muito bom. Então tá, vamos seguir, Diego. Tá, eu vou ler uns trechinhos aqui do conto de abertura desse livro maravilhoso do Giovanni Martins, chamado Sol na Cabeça. Giovanni Martins é lá do Rio de Janeiro. E o conto que abre... eu me lembro que eu li uma vez numa Piauí, quando saiu um trecho desse conto, é uma coisa, um trabalho de linguagem, assim, maravilhoso. E toda uma questão da oralidade, tudo mais, o ritmo da frase, assim, muito incrível. Assim. E aí, o conto de abertura, o título é Rolezinho. Eu vou ler só alguns trechos aqui, só para... Não tem como amarrar todo o conto aqui, mas só para aproveitar o ritmo da linguagem mesmo. Claro, ficaria muito melhor uma leitura do professor Fischer com a malemolência e o sotaque carioca, que só o professor Fischer sabe fazer, né? Mas fica para uma outra ocasião. E aí ele começa assim: acordei, tava ligado, maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que estava derretendo. Não dava nem mais para ver as infiltração na sala, tava tudo seco. Só ficou as manchas. A santa, a pistola e o dinossauro. Isso é ótimo, o nome das manchas. Já estava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Para tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. Tinha 2 contos em cima da mesa que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais 1,80 já garantia pelo menos uma passagem. Só precisava meter o calote na ida, que é mais tranquilo. Foda é que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda para comprar um varejo. Bagulho era investir os 2 contos no pão, divulgar um café e partir pra praia de barriga forrada. Divulgar um café, hein, professor? O que não dava era para ficar fritando dentro de casa. Calote para nós é lixo, tá ligado? O desenrolo é forte. Passei na casa do Vitinho, depois nós ganhou pra caxamba do Pouca Telha, aí partimos pra treta do Tico e do Teco. Até então tava geral na mesma meta, mesma com R, né? Mesma meta. Duro, sem maconha e querendo curtir uma praia. A salvação foi que o Teco tinha virado a noite dando uma moral pros amigos da Indola, aí ganhou uns baseado, uns farelo que sobrou do quilo, arrumou até uma cápsula. O caô era que ele queria ficar morgando em casa em vez de partir com nós. Teco é maluco, até parece que ia conseguir dormir com aquela lua. Geral falou que na praia ele ia ficar tranquilão, só palmeando as novinhas, dando uns mergulhos para refrescar a carcaça. Quando chegasse em casa ia estar morgadão, dormir que nem criança. Ele disse que deixava um baseado com nós, mas que ia marcar em casa mesmo. Sorte foi que o Vitinho conseguiu instigar ele a dar um belengo para ficar na atividade. Acho que era isso mesmo que ele queria, um parceiro para meter o nariz com ele, para não ficar sozinho na onda. Oprimido. Esses moleque gostam muito, papo reto, nunca vi. 10 da manhã, um sol da porra, e eles metendo a nareba. Deixa eu achar mais um trechinho aqui. Tá aqui. Aí eles pegam um ônibus e tudo mais e vão chegar na praia. Chegamos na praia com o sol estalando. Várias novinhas pegando uma cor com a rabeta pro alto, mó lazer. Saí voado pra água, mandando vários mergulhos neuróticos, furando as ondas. Mergulho neurótico também é um... furando as ondas. A água tava gostosinha. Nem acreditei quando voltei e vi o bonde todo com um mó cara de cu. O bagulho era que tinha uns canas ali parados escoltando nós. Tava geral na intenção de apertar o baseado e os canas ali. Esses polícia da praia é foda. Tem dia que eles ficam sufocando legal. Eu acho que das duas uma. Ou é tudo maconheiro querendo pegar a maconha dos outros para fazer a cabeça, ou então é tudo traficante querendo vender a erva pro gringo, pros playboys, sei lá. Sei que quando eu vejo um cana querendo muito trabalhar, fico logo bolado. Coisa boa não é. E aí segue esse conto aqui, que eles vão atrás de mais atrás de uma seda e tudo mais. Mas a linguagem é fantástica, assim. Esse livro é de 2018, eu acho, e é demais. Recomendo muito a leitura. Eu achei que era só aqui que a gente dizia morgar. Morgar, como ficar de bobeira, assim. Ficar morgadão. Ficar morgando. Ficar morgando, né? Porra, é um clássico. Eu não sei qual é a origem disso, mas morgue, antigamente se chamava o necrotério, né? Necrotério,
Ficar morgando deve ter a ver com isso, né? Ficar Deve lá, ter. Uhum. Eu vou ler duas respostas do Faleiro na entrevista que está na parêntese dessa semana, que está no ar, ali no parêntese.com.br. No fim, eu nem... De 1 ano de vida. Isso é muito Parabéns, professor. É isso aí. Aí agora eu vou botar em ti um chapeuzinho, língua de sogra. 1 ano. De vida. Parabéns, professor. Continuamos precisando de apoio, de assinantes, de palpites e tudo, entendeu? Entrem lá, matinaljornalismo.com.br, assinem, recebam a Matinal Newsletter, aparentes no sábado, e o Roger Lerina na quinta-feira, com a programação. Estamos precisando, Tigrada. Vamos lá, vamos se coçar aí, pô. Então, é uma entrevista feita por várias pessoas, né? São diferentes pessoas, vozes e tal. E aí um cara pergunta assim, ó, como é a experiência da pandemia na periferia? E aí o Faleiro disse assim, sobre a pandemia na periferia, eu vou dizer o seguinte, a periferia é o lugar onde moram as pessoas que não podem se dar o luxo de ficar trancafiadas dentro de casa sem trabalhar ou trabalhando remotamente. A periferia é onde moram as pessoas que precisam sair todos os dias, haja pandemia ou não haja, chova canivete ou não chova. A periferia é onde moram as pessoas que pegam ônibus lotados todos os dias para ir limpar. O que é isso? É fogos? É tiros? O que é isso? Não, é fogos. Pode ficar tranquila. Eu já aprendi a identificar. Só é fogo que dá eco. Tiro não dá eco. Tiro não dá eco. Mas estão comemorando o quê, tchê? Não sabemos. Tá. A periferia é onde moram as pessoas que pegam ônibus lotados todos os dias para ir limpar a casa dos outros, para ir construir a casa dos outros, para ir recolher o lixo dos outros, para ir cozinhar a comida dos outros, para ir ficar de porteiro no prédio dos outros. As pessoas que têm o privilégio de ficar em casa são servidas de todas as formas por pessoas que moram na periferia e precisam sair de casa para servi-las. Quando eu vejo as pessoas aglomeradas no boteco, por exemplo, eu não tenho coragem de dizer para elas que elas não deveriam estar ali aglomeradas, depois de elas terem pego ônibus lotados de ida e volta para ir servir as pessoas que podem ficar em casa fazendo textão no Facebook. Eu não tenho coragem de falar para as pessoas da periferia que elas não podem se aglomerar, quando eu lembro que muitas delas moram com 5 ou 6 pessoas em uma casa que seria pequena para 2, ou quando eu lembro que, por vezes, há diversas casas amontoadas em um pátio minúsculo. Eu não tenho coragem de falar para as pessoas da periferia para comprarem álcool em gel, quando eu lembro que boa parte delas perdeu o emprego ou está com salário reduzido, quando eu lembro o preço que está o arroz e o feijão, e o tomate, e o leite, sem se falar na carne. Eu não tenho coragem de recomendar que as pessoas lavem as mãos com frequência, quando eu lembro que elas moram no lugar onde nunca taparam as valas de esgoto e onde falta água por dias a fio. Então, eu te digo o seguinte, a pandemia na periferia está sendo como pode ser, entende? Não aconteceu nenhum milagre por causa da pandemia. Há esforço de conscientização, claro, mas há também muitos e muitos fatores que dificultam tudo. E só mais uma questão que é de uma guria que diz assim, ser indigesto, me parece, é um ponto importante para ti politicamente. Queria que tu falasse mais sobre a recusa de ser bem digerido e como é isso pessoalmente, ao que o Faleiro responde. Sobre ser indigesto, veja, tu coloca como se o ato de ser indigesto fosse um lance ativo, mas eu vejo como um lance passivo. Eu sou como eu sou, e sou indigesto justamente porque eu sou como eu sou. Eu sou indigesto porque o meu modo de falar é historicamente menosprezado, porque o meu modo de me vestir é historicamente menosprezado, porque toda a minha construção cultural é historicamente menosprezada.
porque as pessoas que vêm de onde eu vim são historicamente menosprezadas. Eu sou indigesto pelo mesmo motivo que antigamente as pessoas eram presas por portar consigo um cavaquinho ou um pandeiro. Eu sou indigesto pela mesma razão que o rap foi criminalizado no passado e o funk é criminalizado hoje em dia. Eu sou indigesto porque estou inserido em uma sociedade que detesta pessoas como eu. Cabe explicar, claro, que eu não sou indigesto para as pessoas que têm a mesma origem social que eu. Eu sou indigesto só da ponte para lá. Então, perceba como é um lance passivo. Eu não preciso fazer nada para ser indigesto. Basta eu continuar sendo como sempre fui. O lance ativo que eu poderia fazer para ser melhor digerido seria negar as minhas raízes, negar as minhas origens, negar o meu jeito de ser, desmerecer o meu próprio capital cultural. Enfim, me tornar aos poucos uma outra pessoa, uma versão falsificada de mim mesmo, tudo para ser melhor digerido da ponte para lá. E é isso que me recuso a fazer. Aí então, José Faleiro. Aí, Valério, hein? Tô bem. Não, vou ler um trecho do Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é um livro de 1980, que foi reeditado agora há pouco pela editora Palas. E é legal porque tem uma virtude estrutural, digamos, né? Porque aqui tu tem várias histórias contadas, tem vários protagonistas que vão entrando e saindo de cena, e só isso, só esse fato já dá um clima assim de, entendeu, de uma coisa comunitária e tal, que não quer dizer que não tenha perrengue, pega para capar e tal, né? Mas é cheio de cenas é cheio de passagens em que a gente sai de uma história para outra, como se estivesse assim olhando para o outro lado da rua, depois olha para a esquina e assim vai, né? E é muito legal, assim. E aí tem uma cenazinha muito rápida que eu selecionei aqui, é a seguinte. Havia uma história que Maria Velha era o apelido de uma mulher. Havia uma história que Maria Velha repetia sempre, um fato passado em sua infância, e que ela recontava e recontava para a menina Maria Nova. Um dia ela, Maria Velha, ainda nos tempos de sua meninice, pulava que nem cabrita na frente de seu avô. Ele olhava, limpava os olhos e fungava sempre. Um dia, Maria descobriu que ele chorava. O que foi, vovô? Chorando? Vovô chorando, chorando sim. Aquela menina, pernas longas, aqueles pulos acabritados, era a imagem fiel de uma filha sua. Filha que ele perdera de vista e que nunca mais vira. Mãe de leite de uma criança, um dia a escrava se rebela contra o senhor. Agarrou o homem pelo peito da camisa, sacudiu, sacudiu. A escrava foi posta no tronco e iam surrá-la até o fim. A criança, filha de leite, chora, grita, berra, desmaia, volta a si, quase enlouquece. Não matem a mamãe preta, não matem a mamãe preta. Os senhores resolveram então vender a escrava e nunca mais se soube dela. Então, essa é a história implicada ali na cena, né? E aí termina essa cena dizendo, com a seguinte frase. Maria Velha, quando era criança, quando era só Maria, toda vez que pulava, que cabritava diante do avô, era como se uma pedra pontiaguda atingisse o peito do velho homem. É isso, o livro da Conceição Evaristo é impressionante, assim, como ela faz essa costura, ela vai do presente para o passado, de uma pessoa para outra, de uma cena para outra, e com um registro de linguagem mais ou menos sempre parelho, assim. Enfim, é um grande livro que foi reeditado agora e que dá enfim, é uma figuraça ela, né? Conceição Evaristo andou por aqui já algumas vezes na cidade. É isso. Beleza. Vai lá, Faleiro. Eu quero ler aqui um conto da Lília Guerra, né, que está no livro Perifobia. Queria ter o livro aqui para mostrar, mas eu estou lendo no computador. O professor meu físico, tem ali, ó. O professor está fazendo a mão. É o teu, né? O do Faleiro, o Faleiro me emprestou, né? Eu ia denunciar, eu ia falar. Denúncia. Que é Lília Guerra, saiu pela Patuá. É assim, gente, eu vou fazer um esforço assim, para não me emocionar, porque esse texto aqui é uma porrada. Assim. E vamos lá, chama Artigos de Luxo. Às vezes eu sinto remorso. Tiago nunca me perguntou pelo pai e eu também não disse nada.
Para que é que eu ia dizer que não sabia nada sobre o cara com quem saí uma vez depois de um baile e nunca mais pus os olhos em cima? Ele disse que se chamava Almir, mas a gente diz o que quer, é ou não é? Não era bonito, nem achei simpático, mas era alinhado, a roupa muito limpa e bem passada, barba feita. Dançamos um forró sem compromisso, tomamos umas e outras e fomos para um lugar qualquer. Ele estava tão bêbado que nem notou quando retirei uma espécie de broche que estava pregado em sua camisa, um alfinete dourado com uma figa, um trevo e um crucifixo. Coisa sem valor, mas que guardo até hoje, sei lá por quê. Para isso, não restou mais nada daquela noite. Mas nada, caramba. E o Thiago, não é nada? Eu já tinha a Stephanie, fruto de um namorico adolescente, depois a Fernanda. Dessa vez eu estava apaixonada. Juntei os trapos e tudo. Quando anunciei que ia morar com o Romilson, meu pai construiu um cômodo e cozinha nos fundos de casa para nós. Coitado do pai. Gostava do Romilson. Dizia que ele era trabalhador e boa gente. Quando ele foi embora, acho que o pai sofreu mais do que eu. De repente, ele não quis mais saber de mim. Disse que pagava a pensão da menina todo mês, visitava, mas não queria nada comigo. No começo, achei que fosse mudar de ideia, mas logo se arranjou com outra e teve até um filho com ela. Meu pai me disse que era natural ele ter ido embora, que eu não queria saber de melhorar de vida e que se ao menos eu limpasse, lavasse e cozinhasse direito, talvez ele tivesse ficado. Disse que ele merecia mesmo coisa melhor. Doeu. Aquele dia doeu. E o que mais machucou foi perceber que talvez o pai tivesse razão. Depois que foi morar com a outra, o Romilson transformou. Cabelo sempre parado, camisa passada com capricho, até os dentes tratou. Mesmo com a pensão da Nanda e o benefício do governo, às vezes eu não tinha nem o do pão. E para não amolar a mãe a todo momento, eu recorria à caderneta no armazém do Bigode. Mas ele não fiava cerveja nem cigarro. Dizia que para essas coisas o povo sempre arranjava o em espécie. Também não liberava refrigerante e outros artigos que considerava de luxo e suspendia o crédito se o pagamento atrasasse um dia sequer, um dia só. Mas fiava a cachaça para os pingus. Falava que bêbado que se preze paga a conta do bar em dia para não ter o risco de ficar sem amar. Um dia, mandei o Thiago no armazém. Ele devia ter uns 6 anos. Encomendei pão, leite, uma pedra de sabão, cigarro e um quisuco de uva. A Nanda queria quisuco. O bolsa ia sair no dia seguinte. Junto com a listinha, mandei o dinheiro do cigarro. Mas o Thiago voltou cabisbaixo e com a sacola vazia. Bigode não quis fiar a mãe. Mandou dizer que a senhora ia acertar a caderneta primeiro. Trouxe só o cigarro. Senti uma raiva tão grande que não cabia em mim. Raiva do Bigode, do meu vício, de mim mesma. Ralhei com o Thiago. E para que você trouxe essa merda, então? Porque eu não trouxe o pão e o suco para sua irmã? E a senhora ia ficar sem fumar, mãe? Eu falei só por falar. No fundo, sei que se ele não tivesse trazido cigarro, ia acabar me descontrolando e descontando minha bronca em alguém. Nele, provavelmente. Ele também sabia. Tudo na vida é questão de costume. Os meninos nasceram na pindaíba. Se habituaram a viver assim. A não ser a Nanda, principalmente quando chegava da casa do pai. Vinha cheia de vontades, querendo isso e aquilo. Lembro de um dia que a mãe me arrumou um pacote de macarrão e uma lata de molho. Era só o que tinha para o almoço. E se a mãe não tivesse quebrado o galho, nem isso ia ter. Mas quando pus o macarrão no prato da Nanda... Depois que eu dito essa parte, Kátia, por favor. Ela começou a choramingar. Queria queijo ralado. Que merda. Choramingo virou choro. O choro virou berreiro. A Val sempre põe queijo e macarrão para mim. Fiquei cega. Vá morar com seu pai, então, e com a piranha da Val, já que ela é tão boa. E mandei o prato com macarrão e na parede. De noite, a Nanda começou a ter febre. Preocupei. Ela ardia. E murmurava que queria macarrão com queijo ralado. Tinha sobrado um pouco na panela. Mandei o Thiago no armazém, pedi o queijo ralado e disse para anotar na caderneta. Bigode vai negar, mãe. Vai dizer que é luxo, não é necessidade. Explodi. Vai, moleque desgraçado, não discute. Thiago demorou, mas trouxe encomenda. Eu já estava impaciente. Foi buscar o queijo na fábrica? Não, senhora. Stephanie, assim como eu, arrumou barriga com 15 anos. Só que deu sorte. O moço quis se juntar e criar com ela a minha netinha. Thiago foi juizado. Com 8 anos começou a fazer carreto na feira. Depois,
consegui um bico numa oficina mecânica e pegava quase todo o dinheiro que ganhava. Guardava sempre um pouquinho numa caixa de sapato em cima do guarda-roupa e eu respeitava. Não me faltava nada. A Nanda também foi crescendo e praticamente mudou para a casa do pai. Eu achava até bom. Um pouco de paz, finalmente. Mas um dia, notei que a caixa com o dinheiro não estava no lugar. Não dei importância. Achei que ele ia comprar um tênis da moda, uma camisa. Qualquer coisa assim. Andava tão bonito, meu moleque. Devia estar enrabichado. Era uma segunda-feira, nunca esqueço. Fazia um frio de rachar e eu estava encorujada dentro de casa. De repente, ouvi um pipoco. Parecia tiro. Depois, gritaria, confusão. Logo chamaram da calçada. Nice, corre, é o Thiago. Meu coração disparou. Meu filho, mataram meu filho. Naquele dia, Thiago entrou no armazém e descarregou 3 tiros no bigode. Não fugiu. Não fugiu. Nem largou a arma. O dinheiro que vinha juntando era para isso. Para comprar um revólver. Desde então, todos os domingos, religiosamente, entro na fila e espero para ver o meu menino que agora é interno. Thiago não soltou uma palavra. Nada. Nunca. Mas não me sai da cabeça o dia. Fernanda quis comer o maldito macarrão com queijo. Por que foi que o Thiago demorou tanto naquele dia, meu Deus? Por quê? É isso. Esse texto é foda demais. A gente vê esse tipo de coisa com muita frequência. E é muito foda. Eu fiquei até pensando nesse texto quando a Kátia estava falando ali do problema, né, da mulher que não conseguia, a doença dela, né, era justamente não conseguir, porque ela era pobre, não conseguia sustentar as crianças e tal. Eu penso que a gente enquanto comunidade na periferia, né, um povo praticamente todo adoecido, assim, porque são problemas pesados, assim, que quase todo mundo enfrenta, né? É foda. Lília Guerra, um livro foda, mais de 20 contos, um monte de contos. Perifobia, pela Patois. Ai, não sei nem o que dizer, né? Não sei. Eu estava me lembrando aqui de outra leitura que foi muito emocionante, que foi feita pelo Faleiro também, naquele sarau que a gente fez esse ano. E o Faleiro leu o texto do Marcelino Freire, aquele Não Sou da Paz, e também foi um momento muito, muito tocante para todos nós. Foi. E eu tinha separado aqui um conto do Marcelino, que tem um argumento bem interessante aqui, que está lá nos Contos Negreiros, Marcelino Freire. Ele não é muito longo, então vai ser tranquilo. O título é Solar dos Príncipes. Uma história que, então, tem vários personagens, a posição narrativa meio que flutua um pouco, assim, mas o argumento é bem interessante. 4 negros e uma negra pararam na frente deste prédio. A primeira mensagem do porteiro foi, meu Deus. A segunda, o que vocês querem? Ou, qual apartamento? Ou, por que ainda não consertaram o elevador de serviço? Estamos fazendo um filme, respondemos. Caroline argumentou, um documentário. Sei lá o que é isso, sei lá, não sei. A gente mostra o documento de identidade de cada um e pronto. Estamos filmando. Filmando? Ladrão é assim quando quer sequestrar. Acompanha o dia a dia, costumes, a que horas a vítima sai para trabalhar. O prédio tem gerente de banco, médico, advogado, menos o síndico. O síndico nunca está. De onde vocês são? Do Morro do Pavão. Viemos gravar um longa-metragem. Metrar o quê? Metralhadora, cano longo, granada, os negros armados até as gengivas. Não disse, vou correr. Nordestino é homem. Porteiro é homem ou não é homem? Caroline dialogou. A ideia é entrar num apartamento do prédio, de supetão, e filmar, fazer uma entrevista com o morador. O porteiro, entrar num apartamento? O porteiro, não. O pensamento, tô fudido. A ideia foi minha, confesso. O pessoal vive subindo o morro para fazer filme. A gente abre as nossas portas, mostra as nossas panelas, merda. Foi assim.
Comprei uma câmera de terceira mão, marcamos, ensaiamos uns dias. Imagens exclusivas, colhidas da vida da classe média. Caroline, querido, por favor, meu amor. Caroline mostrou o microfone de longe, acenou com o batom, não sei. Vou bem levar uma paulada de microfone? O microfone veio emprestado de um pai de santo que patrocinou. O porteiro apertou o apartamento 101, 102, 108, foi mexendo em tudo que ia andar. Estou sendo assaltado, pressionado, ligue pro 190, sei lá. A graça era ninguém ser avisado. Perde-se a espontaneidade do depoimento. O condômino do falar como é viver com carros na garagem, saldo, piscina, computador interligado, dinheiro e sucesso, Festival de Brasília, Festival de Gramado, a gente fazendo exibição no telão da escola, no salão de festas do prédio. Não. A gente não só ouve samba, não só ouve bala. Esse porteiro nem parece preto, deixando a gente preso do lado de fora. O morro tá lá, aberto 24 horas. A gente dá as boas-vindas de peito aberto. Os malandrões entram, tocam no nosso passado. A gente se abre que nem passarinho manso. A gente desabafa que nem papagaio. A gente canta, rebola. A gente oferece a nossa Coca-Cola. Não quer deixar a gente estrear a porra do porteiro. É foda. Domingo, hoje é domingo. A gente só quer saber como a família almoça. Se fazem a mesma festa que a nossa. Prato, feijoada, guardanapo. Caralho, não precisa o síndico. Escuta só. A gente vai tirar a câmera do saco. A gente mostra que é da paz, que a gente só quer melhorar, assim o nosso cartaz. Fazer cinema. Cinema. Veja a Fernanda Montenegro, quase ganhou o Oscar. Fernanda Montenegro, não, aqui ela não mora. E avisou, vou chamar a polícia. A gente, chamar a polícia? Não tem quem goste de polícia. A gente não quer esse tipo de notícia. O esquema foi todo montado num puta de um sacrifício. Nicholson deixou de vender churro. Caroline desistiu da boate. Eu deixei esposa, cadela e filho. Um longa não, é só um curta. Alegria de pobre é dura. Filma. O quê? Dei a ordem, filma. Começamos a filmar tudo. Alguns moradores posando a cara na sacada. O trânsito que transita. A sirene da polícia. Hã? A sirene da polícia. Todo filme tem sirene de polícia. E tiro, muito tiro. Em câmera violenta. Porra! Jonathan pulou o portão de ferro fundido. O porteiro trancou-se no vidro. Assustador. Apareceu gente de todo tipo. E a ideia não era essa. Tivemos que improvisar. Sem problema, tudo bem. Na edição, a gente manda cortar. Esse é o Marcelino Freire. Muito bom. Tá, eu quero botar um vídeo ali, quero compartilhar. Tu já liberou Pode, aí? com vontade, Kátia Souza. Tá. É muito comum a pessoa pensar, se ela tá fazendo isso, é porque ela não tem capacidade de fazer outra coisa. Então, eu percebo que as pessoas até se ofendem quando eu demonstro que não, eu faço isso porque eu gosto e que eu tenho um conhecimento sobre várias coisas. As pessoas, elas assumem que você é burra porque você trabalha num serviço doméstico. E aí, sei lá, se eu conversar sobre filosofia, se eu conversar sobre economia, se eu conversar sobre a situação política, se eu falar pra pessoa que eu falo 2 línguas, a pessoa fica meio assim, ela acha estranho, e ela fala, então por que você faz isso? Porque é o meu trabalho, porque eu gosto, porque ele sustenta a minha família. Então, sim, as pessoas veem isso. Já teve a situação do cara que no prédio ele veio conversar comigo, todo assim. E eu falei que... Ele perguntou qual andar eu morava. E aí eu falei, eu não moro aqui, eu só vim trabalhar, eu sou faxineira. E aí ele começou a rir e falou, mas você tá falando isso pra me zoar. E aí eu fiquei meio assim, falei, por quê? Ele falou, você não tem cara de faxineira, né? E aí eu falei, não sei o que é a cara de faxineira, mas eu sou faxineira sim e você está envergonhado porque você chavecou uma faxineira. E aí o cara não sabia mais onde colocava a cara, e ele ficou muito sem graça e desceu e, sei lá, ele correu como se não houvesse amanhã. Assim. E então é isso, as pessoas realmente, elas veem como uma pessoa inferior, tanto que a gente não tem nome, né? É a tia que limpa. Cara, eu acho que não existe subemprego a partir do momento que você está fazendo uma coisa que outra pessoa não consegue fazer. E aí não é porque ela não sabe, não é porque ela pode não querer, ela pode não ter tempo, ela pode não gostar, ou ela pode não saber mesmo.
E tem muita gente que não sabe, eu não soube por muito tempo. Então, cara, se um cara dirige o ônibus e você precisa andar de ônibus, você não precisa, não deve e não pode achar que esse cara é inferior a você. Ele está prestando um serviço que você precisa. E essa pessoa é a sua manicure, o cara que serve a sua bebida na balada, é a pessoa que tira as fotos do seu casamento. São todas pessoas que prestam serviços e todas elas são maravilhosas. E às vezes as pessoas se acham muito. Porque eu sou um publicitário, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um prestador de serviço também, cara. Então não tem por que você achar que um emprego é melhor que o outro. É isso. Legal ela, né? Nossa. Massa. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só pedir desculpa por ter me emocionado. Ai, tá, Faleiro. Vai pedir desculpa porque se emocionou, pelo amor de Deus. Espero que na edição ali não fique... Não, a gente aqui pede desculpa quando não se emociona, viu? Aqui Não te preocupa que na edição a gente vai colocar bem close para valorizar justamente a tua emoção. Vai dar um zoom ali, né? Dá um zoom, eu não vou cortar mesmo, né? Porque não tem sentido. Não é isso aí. Deixa eu falar uma coisa, então, uma coisa que eu acho legal, não é só porque o Faleiro está aqui, mas já que ele está aqui também vale a pena, é que, nós estamos vivendo no Brasil um momento maravilhoso de explosão de textos e de depoimentos e de reivindicação e de explicitação de um monte de cadáver que a gente estava guardando embaixo do sofá, assim, embaixo da cama, né? E o que eu, como professor, fico muito feliz é que isso está acontecendo na literatura também, entendeu? A literatura está sendo um veículo dessa coisa. Então, eu sempre digo isso assim, eu sou uma pessoa muito feliz na minha profissão, porque sempre que eu vou dar aula, eu tenho aquela sensação serena assim, de que, eu estou fazendo um negócio que vale a pena, né? E é isso. Um pouco do que está acontecendo hoje, claro, muito se deve ao talento e à obstinação e à batalha pessoal de cada um, mas também isso se deve ao fato de que, uns poucos anos atrás, houve um pequeno aumento na oferta de ensino, houve a política de cotas, ou seja, teve gesto, entendeu, público, de gente preocupada em diminuir a desigualdade social, em atacar o racismo e tal, e o resultado disso está acontecendo. Tem um monte de horror acontecendo, mas tem isso de bom, quer dizer, é isso, nós como país, nós melhoramos, porque nós resolvemos melhorar num certo momento. Agora está uma merda e tal, mas isso não vai durar para sempre. Nós ainda tivemos esse horror de ter uma pandemia junto com esse maluco no poder, enfim, e tudo que ele está representando, né? Mas é isso, eu queria dizer uma palavra assim de alegria, no meio disso tudo. E o Faleiro é um exemplo maravilhoso disso, porque tem toda a batalha dele, todo o talento dele, grande camarada, mas tem isso, assim, a gente conseguiu, né? Nós que somos mais velhos, né, Katia Suma? A construção acontecer, a gente batalhou para ela acontecer, e, enfim, tomara que a gente volte a fazer coisas desse tipo. É isso aí, pode crer. Coraçãozinho. Valeu, professor. Bom, então é isso, né? Queria agradecer ao Faleiro e a sua emoção. Obrigada por participar, por escrever, por estar aí na área e batalhando. Não percam os supridores, muitas risadas e muita reflexão garantida. Grande romance. Beleza, legal. Então tá, Diego, valeu, prof, valeu. Faleiro, rádio ouvintes e telespecs. Olha só, não passamos chapéu, hein? Eu queria só informar o seguinte, que a modernidade chegou no Sarau Elétrico e já temos Pix. Olha só. Olha, faz um Pix aí. Me digam aí, o que os bancos estão ganhando com isso, que estão divulgando tanto negócio para ser de graça, né? Pois eu não estou entendendo. Daqui a pouco, eles devem estar entendendo, daqui a pouco eles explicam para a gente. Daqui a pouco eles vão explicar, mas o Pix é o seguinte, é katia@radioelétrica.com, o e-mail, ok? E assim, quem tem Pix pode fazer uma pequena colaboração aqui para a galera do Sarau via Pix. Ou então, aqui embaixo vai ter os créditos, quer dizer, na descrição do vídeo vai ter ali uma conta bancária também, para quem é old school. E é isso. Queria agradecer
Essas contribuições, elas ajudam a gente a dar um cachezinho para os nossos músicos convidados e para manter essa roda aqui, né? Isso aí, é isso aí. Então, agradeço muito a generosidade de quem tem feito a sua doação. Qualquer valor está valendo, E a gente vai ter uma canja muito legal agora, de uma queridona, uma voz incrível. Eu adoro o timbre de voz dela. E quando eu trabalhava na Ipanema, no século passado, ela fazia parte de uma banda de reggae chamada Motivos Óbvios, tá? Muito, muito legal mesmo. E então, eu tenho o maior prazer e alegria de chamar aqui a canja da Mariette Fialho. Então, até semana que vem. Valeu, Faleiro. Grande presença. Bye, bye. Olá, gente. Aqui sou eu, Mariette Fialho, e a minha companhia luxuosa. É um prazer estar aqui no Sarau Elétrico. Se zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo do que o mundo que deixou por aqui, nossa bandeira, ordem, promessa e perdão. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval, do quilombola da escola daqui, o mestre sala de exame da libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares como são, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, livre mulher zumbi, que exibe exemplo no céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a minha aposta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a minha aposta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi. Guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo que não por aqui, nossa bandeira na hora, promessa e perdão. É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval, e do quilombola da escola daqui, o mestre sala de exame da libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares como samba, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, vive mulher zumbi, que exibe a exemplo do céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesma porta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesma porta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesma porta de Umbanda, salve esse Brasil zumbi. Oh, zumbi. Salve, Sarau Elétrico. Um livro de poesias na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música no rádio, ator se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar, lugar de samba enredo no asfalto,
lugar de samba enredo no asfalto. Aonde vai em pé, arrasta o salto, lugar de samba enredo no asfalto. Aonde até vai, se gasta solar, lugar de samba enredo na escola. Na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada, lugar de glória na exposição, lugar de música no rádio, até se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar, lugar de samba enredo no asfalto. Lugar de samba enredo no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo no asfalto. Aonde até vai, se gasta o solar. Lugar de samba enredo na escola. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo no asfalto. Aonde até vai, se gasta solar, lugar de samba enredo na escola. 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 Vem, mas não tentou, vem, mas não tentou. Eu que sonhei alguém para mim e vim me encarar. E esse alguém parece demais você. O som do seu nome vem pro mar, batendo no cais. Mostra a imagem que no ar, que se mostra em mim atrai. E atraiu o tom sorrir, séria. E atrai a luz do ser feliz. Olhos nos olhos eu pensei, com esse olhar. Quando me olha, fico high, e os sonhos são reais. Olhos como dois cristais, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais. Não esperei a festa acabar pra ir embora. Hora de lá, podia tocar você. É que cinema é ali, na vida real. Mostra uma imagem virtual que mostra em mim atrás. Olhos como dois cristais, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais.
Obrigada, gente. De Márcio, Bandeira, Cláudio Costa. Valeu, Salão Elétrico, é nóis. Valeu. É que cinema é ali, na vida real. Resposta na imagem do ar, que se mostra de atrás. Olhos como dois cristais, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais. Tchau, gente. Valeu, Kátia. Beijo. Guerreiro guardião da senzala Brasil, pedisse a coroação, que por direito certo do que nunca deixou por aqui nossa bandeira, ordem, promessa e perdão. É Zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da Casa Real, do carnaval, do quilombola da escola daqui, o mestre sala dizendo da libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares como são, o príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, Livre Mangueira Zumbi, que exibe exemplo no céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de Zumbi, que vive agora de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a minha aposta de Umbanda, salve esse Brasil Zumbi, que vive agora